Olá, queridos amigos, estamos ao vivo, hoje dando continuidade, né, às palestras de sábado à tarde, palestras públicas do Espiritismo.net, que acontece todos os sábados, às 18 horas. E você não se esqueça de reservar esse dia, esse horário na sua agenda para estar aqui conosco. As nossas palestras são agrupadas em blocos temáticos, e cada mês tem um tema que nós desenvolvemos. Esse mês é o mês de Kardec, e já que é o mês do seu aniversário, que nós comemoramos, dia 3 de outubro, nós estamos com os temas todos voltados para Allan Kardec. E hoje, então, vamos começar a nossa leitura, né, para preparar os nossos corações, o nosso ambiente. E nós escolhemos uma mensagem do livro Gotas de Luz, aliás, é um pequeno poema, uma poesia, né, de Casimiro Cunha, onde o tema é o Divino Convite, e ele diz assim: vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, restos cheia de luz. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo inerel, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que a sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte da água viva. Vinde, irmãos, a Jesus, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. E depois dessa poesia delicada, singela, de Casimiro Cunha, falando do convite de Jesus a todos nós, vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre querido, dizendo assim: querido amigo Jesus, nesse instante, rogamos a sua presença, Senhor, nesse ambiente onde estamos aguardando aqui as emanações do alto, os recados que vêm através dos companheiros que aqui nos chegam, trazendo lembretes, reflexões importantes para a nossa caminhada. Rogamos, Jesus, que a nossa tarde seja iluminada e que o nosso companheiro, convidado da tarde, possa ser intuído e trazer aquelas reflexões que fará o nosso coração feliz e unido ao teu. Obrigada, Jesus, obrigada, Caibar Schutel e todos os espíritos amorosos que coordenam e trabalham nesse grande incentivo da divulgação da doutrina espírita. E aqui, Senhor, em seu nome, damos início, então, à nossa tarde de palestras. Que assim possa ser. Bem, queridos amigos, nós hoje temos um grande amigo, né, que todos já conhecemos, e nós sentimos uma grande alegria em contarmos com a participação dele aqui nas nossas palestras. É o Rafael Siqueira, que trará o tema Homenagem a Kardec. Rafael, bem-vindo, obrigado por estar conosco. E nós, então, passamos para você a palavra e que você possa ter um bom estudo e nós estaremos aqui vibrando. Muito boa noite, Thelma. Muito boa noite, meu amigo Jajá, que está nos bastidores, Jailton Pinheiro. Muito boa noite, Ana Leal, a Glória do Espiritismo.net, ao Lúcio Flávio Silva de Souza. Muito boa noite, Thaís Cabral. Boa noite a todos aqueles que vão nos assistir a posteriori. É uma grande alegria partilhar esses momentos de espiritualidade de vida com todos vocês. A nossa proposta
homenagear Allan Kardec. E vocês observem que eu venho com Allan Kardec até na nossa camisa, porque falar de Allan Kardec, para mim, é falar de uma alma que dedicou a sua vida para que hoje nós tivéssemos a doutrina espírita, que é uma luz nos nossos dias, que nos traz Jesus de volta. Eu costumo dizer aos amigos e dentro de minha própria casa que eu tenho 3 grandes referências para a minha vida. A primeira, Jesus de Nazaré, o mestre por excelência, o amigo de todas as horas. Uma segunda referência para os meus passos, Francisco de Assis. Il poverello de Dio, o trovador de Deus, que nos dias da Idade Média reviveu Jesus, a pulcritude do seu evangelho, nos trazendo as lições de comunhão com a natureza, comunhão com as pessoas mais simples, de comunhão e de serviço aos mais necessitados. E Allan Kardec, que no século XIX, o século da razão, o século das luzes, nos traz Jesus de volta, a pureza do seu evangelho de uma forma que nós pudéssemos refletir sobre ele de uma forma mais racional, de uma forma mais inteligível. Então, meu preito de gratidão a Jesus, a Francisco de Assis e, nesta tarde, a Allan Kardec. E a minha homenagem, em verdade, aí, o meu preito de gratidão, inicia com uma mensagem de Leon Denis, que foi psicografada de uma forma muito especial, no 4º Congresso Espírita de Espiritismo, que ocorreu na França em 2004, quando na sua abertura, 2 de outubro de 2004, Leon Denis vem até Divaldo Pereira Franco e traduz uma psicografia de uma forma bem especial, porque a psicografia é em francês, mas em francês especular, porque a mensagem só poderia ser lida se colocada contra o espelho ou contra a luz, porque ela veio invertida. E Leon Denis nos fala de uma forma muito especial de Allan Kardec. Eu trouxe a mensagem, não vou me arriscar a ler em francês, porque aí vocês vão se dar conta que de francês eu não falo nada. Mas em português, diz Leon Denis, reconhecimento a Allan Kardec. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários de vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente, orai por nós. Vós que já estáis no reino dos céus. Leon Denis. Olha a grandeza dessa mensagem. Olha o reconhecimento de um grande espírita e espírito, Leon Denis, considerado o apóstolo do espiritismo ao insigne Allan Kardec. Porque observem, olha o que ele nos traz logo no primeiro parágrafo. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, em que ele pede a Pio que venha até Paris para que ele possa sagrar-se o imperador da França, Allan Kardec estava nascendo em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Mas Leon Denis, nessa mensagem, nos traz um dado que já era, assim, meditado por grande parte dos espíritas, mas com essa mensagem se torna um dado verídico, porque trazido por Leon Denis através de um grande médium, de um médium de confiança. Transferido da fogueira de Constança em 6 de julho de 1415. Quem foi que morreu numa fogueira em 6 de julho de 1415? Senão o grande reformador Jan Hus, que trabalhou naqueles dias da Idade Média para que o cristianismo fosse levado ao povo, tal qual Jesus nos deixou, de uma forma simples, na língua do povo, para que o povo tivesse uma língua no seu idioma, pudesse entender Jesus, o seu evangelho, as suas propostas. Então, Jan Hus foi aquele reformador da antiga Tchecoslováquia que combateu a hipocrisia da igreja, a venda das indulgências. O que é uma indulgência? A venda do perdão, a venda do reino dos céus. Porque a igreja daquela época só pensava em poder,
em status, mas reformadores pelo mundo tentam, naquele século XV, trazer de volta o Evangelho de Jesus. E ali na Tchecoslováquia, um deles, Jan Hus, que Leon Denis nos revela ser uma encarnação passada de Allan Kardec. Mas Jan Hus, ele tinha um grande mestre, que na Inglaterra respondia pelo nome de John Wycliffe, que também era um reformador, que também combatia as práticas equivocadas da igreja e que inspirava a Jan Hus e a Jerônimo de Praga, que eram reformadores ali da Europa continental. E olha como a vida dá muitas voltas até que nós possamos encontrar amigos de volta. Porque Leon Denis traz essa mensagem por Divaldo Franco, fazendo uma homenagem a Kardec, dizendo que ele morreu em 6 de julho de 1415 como reformador Jan Hus, e que ele era discípulo de John Wycliffe. E John Wycliffe, nós sabemos, já de fontes fidedignas, que era o próprio Leon Denis. Ou seja, Leon Denis escrevendo sobre Kardec. E naquela vida passada, Kardec era Jan Hus e Leon Denis, John Wycliffe. E existe aqui um outro dado histórico que merece ser relembrado. Porque na fogueira de Constança, a época no sul da Alemanha, ao norte ali da Tchecoslováquia, quando ele é condenado a morrer numa fogueira, porque foi perseguido nos dias da Inquisição, ele é jogado na fogueira. E o nome dele, Jan Hus. Hus, no idioma tcheco, quer dizer ganso. Dizem as lendas, os historiadores, que suas palavras finais foram: hoje vocês estão assando um ganso, queimando um ganso, queimando um pato, mas um dia surgirá um cisne de luz que cantará as verdades do reino dos céus e vocês não conseguirão segurar o seu canto. Dizem os historiadores que esse cisne de luz seria Martinho Lutero, que pregaria as 95 teses, iniciando a reforma protestante na igreja de Wittenberg, em 1518. Pode ser? Pode. Mas nós, os espíritas, sabemos que Jan Hus, quando morre naquela fogueira, fala desse cisne de luz. Esse cisne de luz cantaria em Paris. Cantaria, em verdade, um pouco antes, em 3 de outubro de 1804, quando ele próprio, queimado numa vida, retorna ali depois dos filósofos, do século das luzes, do século da razão, da própria Revolução Francesa, para cantar Jesus de volta, na voz dos bons espíritos, trazendo a falange do espírito de verdade para que nós hoje tivéssemos o espiritismo. É isso que Leon Denis nos traz nessa psicografia especular. E continua aqui no 3º parágrafo nos dizendo: sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Ou seja, Leon Denis fala que Allan Kardec é o missionário da verdade. A verdade que está em Jesus, a verdade que está no Evangelho de Jesus. E por isso nós precisamos homenagear Allan Kardec. A nossa palestra dessa tarde se chama Em Homenagem a Kardec. Queremos transformar Kardec num santo? Não, não é essa a proposta. Mas queremos dar a Kardec o lugar que ele merece. O de codificador, o de homem que renunciou à cátedra, porque ele era um professor, renunciou seus dias, à sua própria saúde, para dedicar-se ao fenômeno das mesas girantes, dedicar-se ao fenômeno do plano espiritual para codificar livros, trazendo as mensagens dos espíritos, mesmo que dedos em riste se apontassem contra eles, mesmo tendo aí o opróbrio de uma sociedade francesa que inicialmente batia palmas, mas depois começou a conjurá-lo. Mas ele, contra tudo, contra todos, mas a favor da espiritualidade, nos lega as obras básicas, nos lega a Revista Espírita, em verdade, nos lega 23 obras, para que hoje nós tivéssemos esse corpo doutrinário que é a luz dos nossos dias. E na última frase aqui da sua mensagem, diz-nos Leon Denis: nós, os beneficiários de vossa sabedoria, agradecemos, emocionados, e pedimos humildemente. Olha, gente, Leon Denis pedindo humildemente a Allan Kardec, a Jan Hus reencarnado.
orai por nós. Vós que já estáis no reino dos céus. Aqui nós não temos um símbolo. Aqui nós temos Leon Denis dizendo que Kardec já está no reino dos céus. Reino dos céus quer dizer, ele é um espírito superior, é um espírito elevado, é um espírito que fazia parte da própria falange do espírito de verdade. Porque vamos raciocinar. Para que a mensagem espírita viesse até nós, um dos espíritos precisava estar encarnado. Os outros desencarnados para trazer as mensagens e um encarnado para codificar. Então, Leon Denis, vós que já estáis no reino dos céus, vós que já és um espírito superior, orai por nós. Continue olhando por nós, porque nós precisamos do vosso amparo. Nós precisamos dessa água lustral do Espiritismo para entender Jesus e para angariar a paz. É sobre esse espírito que eu venho falar nesta tarde, nesta noite. E, para tanto, eu quero passar alguns slides. E eu descobri, conversando com a Thelma e com o Jajá, que é mais difícil passar slide do que falar. Mas eu estou pedindo aqui a Allan Kardec, aos benfeitores espirituais, que me ajudem. Porque vamos lá. Compartilhar a tela. Tela cheia. Agora eu passo para cá. Bom, eu acho que vocês estão vendo o meu slide e estão me vendo num cantinho do slide ali. Então vamos. Qualquer coisa, a gente vai se falando, já manda uma mensagem para mim. Enfim, nós não podemos perder aqui tempo, porque nós podemos conversar muita coisa hoje. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E eu coloquei entre o nome de batismo dele, Allan Kardec. Porque eu sei que vocês sabem, mas aqueles que vão me ver a posteriori podem não se dar conta de que Allan Kardec é um pseudônimo, ou melhor dizendo, um acrônimo. O nome de batismo do nosso codificador é esse, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E se vocês observarem, quando a gente tira 9 letras no início e 9 letras no final, vocês vão enxergar o próprio nome de Leon Denis dentro do nome do professor Hippolyte Léon. E outros poderiam perguntar assim, e por que Allan Kardec? Porque esse homem foi tão sábio, esse homem quis dividir a sua vida enquanto professor e enquanto codificador para que não houvesse mistura, para que as pessoas não viessem ao espiritismo por conta do grande professor, do grande pedagogo, do homem de ciências, para que as pessoas fossem ao espiritismo pela racionalidade, pelas leis morais. Então ele apaga-se enquanto professor, enquanto um homem do mundo, para adotar esse pseudônimo de Allan Kardec. E da onde vem esse nome? Numa das comunicações que ele recebeu, um espírito que viveu com ele na antiga civilização celta, que começa ali pela Grã-Bretanha e toma parte da Europa, passando por Portugal, por Espanha, por França, civilização celta. Grande parte dessa civilização celta encontrava-se nas antigas Gálias, que hoje nós sabemos ser a França. E nas Gálias tinha algumas classes, nós tínhamos os druidas, nós tínhamos os bardos. Os bardos eram os poetas, eram os artistas, os druidas eram os sábios, eram os sacerdotes. Então um espírito chamado Zéfiro, ou Zéphiro no francês, escreve, eu te conheço. De um tempo antes de Jesus, da época de Júlio César, que tomou as Gálias para Roma por volta aí da década de 40 a.C. Nós vivíamos naquela época, e você era um druida, um sacerdote, alguém já de uma elevação, e o seu nome era Allan Kardec. Quando então ele começa a codificar o espiritismo, ele apaga-se enquanto Hippolyte Léon para ser Allan Kardec. E vamos seguir. Porque eu trouxe algumas fotos e bastante informação. Já disse que é o pseudônimo do professor e ele nasceu, vocês estão vendo aí no cantinho uma foto antiga e já empalidecida da cidade de Lyon, porque lá ele nasceu em 3 de outubro de 1804, estamos aí no mês de outubro, comemorando Kardec, lembrando de Kardec, na rua de Salá, número 76. Foi descendente de uma tradicional família católica, de magistrados e de professores. Seus pais eram Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Jean-Louise do Ramel. Meus amigos,
Todas essas informações que eu estou trazendo, eu tirei de algumas obras, e eu vou citar as obras que eu tenho, existem outras. Uma biografia de Allan Kardec, nós podemos encontrar em obras póstumas, logo no início do livro. Eu gosto muito de uma biografia de Kardec, Allan Kardec, o educador e o codificador, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Eram duas obras, agora foi compilado numa obra única, uma leitura excelente, com bastantes dados biográficos que eu deixo como sugestão. Existe uma biografia de Allan Kardec, de Henri Sauce. Inclusive, o próprio prefácio dessa obra foi escrito por Leon Denis. Há essa outra, já mais recente, que eu também tirei algumas informações, de Marcel Sotomayor, um jornalista que também escreveu sobre Chico Xavier, sobre as mães que iam até Uberaba receber cartas de seus filhos desencarnados, Kardec. E também de um grande escritor brasileiro chamado Adriano Calzone, o nome da obra Em Nome de Kardec. Então as informações que eu tirei foram dessas obras. Agora, o que eu posso trazer para vocês é que a biografia de Allan Kardec não é uma biografia pronta, é uma biografia em construção. E por que isso? Nós sabemos que ainda hoje existem registros na livraria espírita, que até a sua desencarnação foi conduzida por Pierre Gaëtan Lemarie, em arquivos que foram encontrados por Charles Kempf, que foi presidente da Federação Espírita da França, e em outros arquivos que estavam em posse de Canuto Abreu, que viajou para a França pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial e trouxe alguns arquivos para o Brasil, e em pesquisas que estão sendo feitas pelo próprio Charles Kempf, por Carlos Sete, por Adair Ribeiro, que estão viajando para a França e indo até os arquivos, indo até o registro civil para conferir informações. Então existem hoje algumas situações como uma possível filha de Kardec, uma possível contestação da idade das médiuns de Kardec, mas o que eu estou trazendo para vocês eu tirei desses livros e o que for surgindo a posteriori, a gente corrige aqui na nossa biografia. Formação escolar. Em 1814, os seus pais resolvem transferi-lo para a Suíça. A Suíça é um país aí que é dividido em 3 cantões. O cantão alemão, o cantão francês e o cantão italiano. O cantão alemão era o mais desenvolvido. E havia ali na Suíça, nesse cantão alemão, uma cidade chamada Yverdon, com um grande professor, um grande pedagogo chamado Johann Henri Pestalozzi. Traduzindo para o português, João Henrique Pestalozzi. E nesse castelo em Yverdon, que vocês estão vendo a foto aí, Kardec ficou de 1814 a 1822, bebendo das águas de Pestalozzi para depois retornar para a França e reproduzir conceitos avançados de educação. Dizem os historiadores que para a gente conhecer Kardec, nós precisamos conhecer Pestalozzi. E para conhecer Pestalozzi, nós precisamos conhecer Komensky e precisamos conhecer Rousseau, ou seja, Kardec remonta a Pestalozzi, que remonta a Komensky, que remonta a Rousseau. E daí a gente entende a própria intelectualidade de Allan Kardec e o fato dele ser um vaso escolhido para nos trazer o Espiritismo. Eu trouxe aí uma foto desse castelo lá em Yverdon, e era um castelo mesmo, tá, gente? E um fato muito curioso, porque Pestalozzi ele tinha um grande pendor social, porque ele cobrava dos alunos que podiam pagar, e alunos ricos de toda a Europa iam estudar com ele, para poder facilitar o curso àqueles que não podiam pagar. E aí, nesse castelo, ele ministrava aulas. Mas o que Pestalozzi realmente gostava de fazer era sair do castelo, era dar aulas ao ar livre, trazendo a educação da sua própria etimologia do latim, educere, retirar de dentro. Os valores estão intrínsecos, nós precisamos buscar interno e poder ir modulando para que a criança possa agir no mundo. Da pedagogia de Pestalozzi, que nasceu em 1742 e desencarnou em 1827, eu quero extrair 2 frases que estão elencadas nos seus livros. A primeira delas, saber e bondade
sob a regência perpétua do bom senso. Vocês já viram algo ou alguma frase parecida com essa em algum benfeitor da atualidade? Saber e bondade sob a regência perpétua do bom senso. Será que não se parece com a frase de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos fala que o amor e a sabedoria são as duas asas capazes de nos levar aos dias da plenitude? Vejam, antes de Emmanuel, Pestalozzi já falava algo muito parecido, só que ao invés de amor e sabedoria, bondade e saber. Olha como esse homem vivia à frente do seu tempo. Mas existe aqui uma outra palavra, bom senso. Aprender a logicar, aprender a raciocinar. Não falar algo, reproduzir algo, porque alguém me disse. E como isso é importante para os dias atuais? Eu não vou reproduzir porque um médium me disse, porque um orador falou numa palestra espírita. Eu não vou falar isso ou reproduzir porque eu escutei de alguém. Eu vou logicar, eu vou estudar, eu vou refletir, eu vou rejeitar 10 verdades para não aceitar uma única mentira. Olha de onde Allan Kardec herdou isso, o bom senso. O bom senso que Camille Flammarion, quando Kardec estava sendo inumado no cemitério de Montmartre, porque ele foi enterrado em Montmartre, depois é que foi transferido para o Père Lachaise. Camille Flammarion diz que Kardec era o bom senso encarnado. Na verdade, bom senso ele herdou de Pestalozzi. Agora vamos para a segunda frase. O amor é o eterno fundamento da educação. De onde Kardec herdou o amor pelas pessoas, o humanismo, de olhar o ser humano como ser humano. Quando a gente abre a questão 685A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala da educação. Porque educação foi a sua vida, não a educação intelectual. Porque a educação intelectual forma homens para o mundo, mas a educação capaz de formar caracteres, a educação moral. Com quem ele aprendeu isso? Com Pestalozzi. Porque a educação moral é a que trabalha o amor, que trabalha o nosso sentimento, ou seja, Pestalozzi moldou o próprio caráter do professor e pedagogo Allan Kardec. Para que nós possamos meditar um pouco mais sobre Pestalozzi, há algumas cenas da sua vida como professor que me são muito caras, porque ele, para educar as crianças, ele agachava-se no chão. E muitas pessoas perguntam, por que, Rafael? Porque uma criança, quando vê um professor agachado, ela olha na altura dos olhos e não pensa, é um maioral, é o abominável homem das neves, é alguém que quer me punir, que quer me reprovar. Ele é meu amigo, é meu professor, mas é alguém que está ao meu lado para me ajudar a crescer. Porque para Pestalozzi o importante não era reprovar, trazer aquela ansiedade para as crianças, esse método do faço a prova, sou aprovado e passo de ano. Para Pestalozzi o importante era o aprendizado, era formar caracteres para a inserção na sociedade. Tanto que Pestalozzi, quando ia ensinar matemática, ele não ficava 2 e 2, 4, porque isso é repetição. Ele levava para a natureza, pegava 2 pedras, com outras 2 pedras. Quanto dão 2 pedras mais 2 pedras? E as crianças? 4 pedras. Quando ele queria ensinar física ou química, ele mostrava o raio, ele mostrava o trovão e fazia as crianças logicarem sobre aquilo. Nós podemos atribuir a Pestalozzi aquilo que hoje conhecemos como o ensino natural ou o próprio ensino construtivista, para que nós saibamos a importância de Pestalozzi para chegar em Allan Kardec. Porque em 1822, Kardec retorna para a França. Já um bacharel, já alguém que substituía o próprio Pestalozzi. E ele, vou dedicar minha vida à educação. Aí ele se encontra aos 25 anos. Percebam que ele é até um gajo bastante simpático. E ele falava pelo menos uns 6 idiomas. Aqui começaram a surgir algumas divergências entre os seus biógrafos, mas eu vou ficar com a versão trazida neste livro aqui, de Zeus Van Tuyl, que é filho de um ex-presidente da FEB, Van Tuyl de Freitas, e de Francisco Thyssen, esse presidente da FEB, que consignam no livro que ele falava 6 línguas.
Ele falava o francês, o alemão, o inglês, o italiano, o holandês e o espanhol. Eu fico pensando nos dias de hoje, quando a gente mal fala o português. E ele lecionava, olha quantas matérias ele lecionava: química, física, matemática, astronomia e anatomia comparada. Ele abriu ali na rua de Sèvres 35 um instituto de educação nos moldes do Instituto Pestalozziano em Verdun. E leiam essa última frase aí. Não cobrava daqueles que não podiam pagar, revelando desde cedo seu caráter humanitário. Então não tem como entender Kardec sem pensar nele como professor, nele como um verdadeiro humanista. Em 1824. Também aqui existe uma divergência. Se o primeiro livro dele foi em 1823, 1824, essa eu consegui sanar. O livro é de 1823, publicado em 1824, ou seja, de dezembro para janeiro. E a primeira obra dele, gente, eu coloquei a capa aqui, Curso Prático e Teórico de Aritmética. E vocês poderiam perguntar assim, Rafael, mas o primeiro livro foi sobre matemática e aritmética? Sim. Não teve nada a ver com o espiritismo? Não. O primeiro contato dele com o espiritismo foi em 1854, pelo senhor Fortier, 1855 com o senhor Carlotti. E o que isso deixa de lição para a gente? Ele travou o contato com o espiritismo depois de 50 anos, aí pela idade do Jajá, que está na melhor idade, nos trazendo que nós, às vezes, somos muito assodados. Eu me recordo quando, aos 22 anos, eu me formei em Direito e me achava o advogado bambambam. Achava que eu sabia mais do que as outras pessoas. Presunção. Quanto mais a gente vai estudando, vai ficando mais velho, a gente vai se dando conta que só sei que nada sei. Lembrando uma frase de Sócrates e sua filosofia. Porque, meus amigos, nós estamos no mundo plantados, mas só Deus sabe o melhor momento para que as coisas possam se realizar. E ele primeiro foi um professor, um humanista, para depois dedicar-se ao espiritismo. Em 1832, ele casou-se com Dona Amélie Gabrielle Boudet, 9 anos mais experiente que ele. E até aqui existe uma razão, porque no momento em que ele recebia críticas, no momento em que ele era esganiçado pela sociedade francesa, era a Dona Amélie Gabrielle Boudet que estava em casa, segurando na sua mão, sendo o seu sustentáculo, porque muitas vezes ele quis sossobrar. Os barcos das nossas existências encontram mares revoltos, mas nós sempre temos um anjo da guarda encarnado ao nosso lado. Então a poetisa Amélie Gabrielle Boudet, escritora de notáveis poesias, esteve ao seu lado. Era mais experiente, vamos em frente. Não tiveram filhos, mas é aquilo que nós podemos chamar, conforme Martins Peralva, na sua descrição dos casamentos, de um casamento não por afinidade, mas um casamento programado, um casamento para cumprir uma missão especial aqui na Terra. Eu gostaria de citar, antes de entrar nos primeiros contatos com a doutrina espírita, 2 feitos de Kardec que passam, às vezes, esquecidos aí da sua biografia. Em 1828, ele chega para o imperador, à época, o imperador francês, e resolve propor um plano para a melhoria do ensino básico francês. Então, só para a gente ter ciência do que esse homem fez. Ele revoluciona o próprio plano básico de educação francesa, trazendo que o ensino religioso deveria ser afastado, o ensino deveria ser laico, as crianças deveriam aprender com professores, não com padres, não com clérigos, e o ensino deveria ser algo para produzir caracteres para o mundo. Não aquele ensino onde os padres tomavam a tabuada, batiam nas mãos. Então ele propõe um plano para que a educação tivesse novas bases. Em 1831, ele ganhou o maior plano que poderia ser conferido a um pedagogo ou um professor da época, da Faculdade de Arras, para que nós tenhamos ciência de que ele era um escritor, um pedagogo laureado para os padrões da época. Ficou conhecido pelo imperador Napoleão III, chegou a travar contato com ele, ou seja, era alguém muito bem relacionado nas faculdades e com o próprio imperador.
mas foi em 1854, 1855, onde existia na França um fenômeno muito particular, que era o fenômeno das mesas girantes. E hoje em dia a gente escuta sobre esse fenômeno e acha que isso era só um passatempo. Era sim um passatempo, mas as pessoas saíam de casa, colocavam os vestidos, as mulheres, aqueles vestidos apertados com um espartilho, passavam o carmim no rosto, porque na época não tinha essas maquiagens igual nos dias de hoje. Os homens botavam aqueles grandes ternos e iam para as reuniões de mesa girante. Era o acontecimento da época, porque as mesas giravam e respondiam através de pancadas, a tipologia, a linguagem das pancadas, ou através dos sinais, a sematologia. E eram perguntas muito particulares, porque era perguntado para as mesas: será que eu vou casar? As moçoilas perguntavam sobre casamento, sobre se o casamento iria dar certo, e os homens perguntavam: será que eu vou conseguir abrir um negócio? Será que o meu negócio vai dar certo? E Kardec foi convidado por Fortier e por Calorti para ir na casa da senhora de Pleine Maison para acompanhar uma dessas sessões. E lá ele foi. E, de fato, as mesas bateram, as mesas levantaram. E Fortier foi até ele. E o que você acha? O grande professor respondeu: só acreditarei se me provarem que uma mesa tenha cérebro para pensar ou tenha nervos para estalar. Mas ele ficou com uma pulga atrás da orelha, porque ele começou a participar de outras reuniões na casa do senhor Baudin, começou a receber mensagens do mundo inteiro. Foram mensagens vindas através de mais de 1000 médiuns, conforme a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, e ele se deu conta: se existe efeito, existe causa. Se existe um efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Olha o método científico. Olha do particular a gente chegando no geral. Olha a experimentação. A grandeza do efeito quer dizer que existe uma causa potente. Não é a mesa que bate. Não é o braço dos médios ou a cestinha de vime que faz surgirem palavras, que fazem surgir frases, mas existe alguém por trás disso. E eu venho raciocinando e refletindo que quem está por trás disso são os espíritos. E os espíritos não são pessoas em especial, mas são, tal qual nós, desvestidos de um corpo de carne na sua realidade verdadeira, naquilo que eu posso chamar de a realidade causal ou o plano espiritual. Então ele começa particularmente com 5 médiuns que nós estudamos e ficamos durante muito tempo achando serem médiuns adolescentes, igual a Aline Carlotti, igual Ruth Céline Jaffé, Julie e Caroline Baudin, Hermance Dufault, basicamente essas 5 médiuns e outros médiuns pelo mundo, a receber comunicações, a presenciar comunicações. Hoje existem aí esses estudiosos que eu falei com vocês no princípio, que estão indo aos registros e estão aí trazendo uma divergência com relação à idade dessas médiuns. Elas não seriam adolescentes, mas seriam mais jovens, assim por volta de 25, 30 anos, mas isso, meus amigos, aqui agora não é o mais importante. O importante é que ele recebia as mensagens, presenciava as mensagens e se deu conta: os espíritos estão trazendo uma nova realidade, uma nova ordem de coisas, e isso não é para o deleite da sociedade francesa. Isso é algo que vai mudar o mundo, isso é uma nova proposta para a nossa reforma moral. Na casa da senhora Jaffé, na casa do senhor Rustam, ele recebe uma mensagem psicografada, onde é endereçado para ele dizendo: deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão é aí. A missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Assinado o Espírito de Verdade. Ele se dá conta que tinha sido escolhido
para trazer uma nova ordem de coisas, uma nova filosofia, ciência e religião, que haveria de, em trazendo Jesus pela boca dos espíritos, reformular os passos do mundo. Surgem as obras. E o que é um livro espírita? Meus amigos, quando a gente pega o livro dos espíritos, são mensagens que vieram da boca dos médiuns, ou da psicografia dos médiuns, que Kardec catalogava, submetia ao crivo da razão, submetia ao critério da pluralidade do ensino, e depois ele enfeixava em obras. Como isso, Rafael? Primeira questão do Livro dos Espíritos, que cesse die, que é Deus, não o que é Deus, nem quem é Deus, mas que é Deus. Se perguntava aos espíritos através de Ruth Celine Jaffe, se perguntava através de Julie Caroline Baudin, se perguntava através de Aline Carlotti, ou vinham comunicações dos mais variados médiuns pelo mundo. Se as respostas convergissem, passou pelo crivo da razão, passou pelo crivo da pluralidade do ensino, ou seja, pelos mais variados médiuns, os mais variados lugares do mundo, as respostas convergem, então eu posso aceitar. Perguntas eram feitas, respostas eram trazidas. Em 18 de abril de 1857, surge a primeira versão do Livro dos Espíritos, que não é a versão definitiva. A versão definitiva, com 1019 questões, ela vem a lume em 20 de março de 1860. Depois, em 1861, surge o Livro dos Médiuns, porque o Espiritismo não criou a mediunidade, nem criou os médiuns. Desde que nós, seres humanos, homo sapiens, nós os homens, conseguimos organizar o nosso psiquismo, a nossa mente é tal qual uma estação de rádio. Ela emite ondas, ela capta ondas. E nessa emissão, captação, nós conseguimos nos conectar com esse mundo causal, com os espíritos, que somos nós, desencarnados, desenfaixados de um corpo de carne, mas precisávamos de termos para designar o fenômeno. Então Kardec cria os termos mediunidade, porque médium é o intermediário, e médium, o que serve de meio ou de ponte, e nos traz uma espécie de vade-mecum. Os que são da área do direito sabem que o vade-mecum é a nossa bússola, é o nosso norte. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Depois, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente era a imitação do Evangelho. E por sugestão dos bons espíritos e do livreiro Didier, ele resolve adotar o nome o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é o Evangelho de Jesus. Na verdade, os comentários são de Kardec e são dos espíritos. Então, é uma leitura feita pelos espíritos, são as explicações dos espíritos. Mas o Evangelho é o de Marcos, é o de Lucas, é o de João, é o de Mateus. É bom que nós saibamos isso, porque muitas pessoas ainda hoje nos perguntam: o Espiritismo segue Jesus? O Espiritismo é cristão? Sim. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia para nós seguirmos, para nós copiarmos. Em 1865, vem a lume o céu e o inferno. Com Kardec nos falando do céu, do inferno, do limbo. Com Kardec evocando entidades felizes, entidades medianas, entidades em sofrimento, suicidas, entidades em expiações terrestres, para nos contar como é a vida do lado de lá. E eu escuto muitas pessoas dizendo assim: se alguém me contar como é do lado de lá, eu acredito. E eu falo: leia o livro O Céu e o Inferno, porque lá, aqueles que foram, voltam para contar. E há um outro aspecto interessantíssimo nessa obra, porque na encíclica Fides et Ratio, no ano de 1998, agosto de 1998, o Papa João Paulo II teve a ocasião de escrever que céu e inferno são estados conscienciais. O céu representaria a nossa aproximação com Deus, o inferno representaria o nosso distanciamento de Deus. Kardec já disse isso em 1865. Olha a grandeza do Espiritismo, olha como é bom sermos espírita e porque é importante homenagear o codificador.
até que em 1868 vem a lume a Gênese, que nos fala da criação. A criação do mundo, a criação através da versão da Gênesis de Moisés, a criação conforme os padrões da ciência da época. Porque a ciência evoluiu, mas Kardec nos deixou na Gênese que o Espiritismo é científico. Se um dia a ciência viesse a desdizer num único ponto aquilo que estava sendo dito pelo Espiritismo, que nós deixássemos o Espiritismo naquele ponto e acompanhássemos a ciência. E hoje a ciência nos diz que nós temos 2 trilhões de galáxias. Informação do Otacílio Rangel, um grande mestre e professor de física do interior de São Paulo. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea, dentro da qual existem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o nosso Sol, uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi rebaixado à condição de planeta anão. Giram 8 planetas. Um deles, dos menores, é o nosso, a Terra, onde existem cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Um deles somos nós. Então, nós estamos numa Via Láctea de planetas que são habitados. E Kardec nos disse isso lá na Gênese. Um dos princípios espíritas é a pluralidade dos mundos habitados. Como é bom fazer parte de uma doutrina que acompanha a ciência, que nos convida ao estudo, que nos convida a ter uma fé raciocinada. E também na Gênese, Kardec vem nos trazer os milagres, desdizendo essa questão de que o milagre, enquanto uma derrogação das leis naturais, mas trabalhando com a questão dos fluidos, trabalhando com o próprio ânima de Jesus, produzindo uma modificação nos fluidos e conseguindo multiplicar pães, multiplicar peixes, andar sobre as águas, tudo sob uma explicação racional. Vale a pena ler o livro da Gênese, até nos trazer no capítulo 18, são chegados os tempos, porque hoje se fala muito em transição planetária. Só Manuel Filomeno de Miranda já nos trouxe uma trilogia de 4 livros. Interessante isso, né? Transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e agora o 4º livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas Kardec já disse tudo isso. Os bons espíritos, no capítulo 18 da Gênese, são chegados os tempos, nos trazem a geração nova e sinais dos tempos, dizendo que o nosso planeta passaria por essa transição, com fenômenos exteriores, pandemias, maremotos, terremotos, com fenômenos interiores, depressões, neuroses, tudo isso para testar a nossa fidelidade. Tudo isso para que nós, nesse chacoalhar do nosso planeta, pudéssemos vencer as brumas da noite para chegar na manhã, que é esse mundo em regeneração. Como é bom, então, pensar e repensar na nossa codificação, que precisa ser, conforme as palavras do Espírito Alcione, no livro Renúncia. Na verdade, palavras do padre Damiano para Alcione. A nossa codificação precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, tal qual o Evangelho de Jesus. Olha o que foi publicado no Courrier de Paris, pelo senhor G. Bichalard, em 11 de julho de 1857. A todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos. Isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. Então, meus amigos, o livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, é o nosso livro de cabeceira. Seja na condição de deserdados, daqueles que estamos molhando as estradas com a nossa lágrima, seja porque estamos felizes. São 1019 respostas para 1019 problemas do nosso dia a dia. Em 1º de janeiro de 1858, ele começa a publicar a Revista Espírita. São 12 anos de Revista Espírita. E percebo que apenas nos dias atuais, nós, os espíritas, nos demos conta
da importância da Revista Espírita. Porque quando a gente abre para ler as edições da Revista Espírita, uma Revista Espírita por mês, nos 12 meses de 58, 59 até 68. Porque em 69, como ele desencarnou, nós temos aí edições da Revista Espírita em janeiro, fevereiro, março e abril. É uma verdadeira tribuna onde Allan Kardec comunicava-se com os espíritas. Na época não tinha o WhatsApp. Na época não tinha Messenger, não tinha essa facilidade de comunicação, não tinha nem a facilidade das cartas, dos telegramas. Então, em verdade, ele recebia as missivas que demoravam para chegar, lia e respondia. Ele recebia fatos, recebia ocorrências das pessoas, ia meditando, ia intercambiando informações. Submetia aquele fato aos espíritos e fazia ali uma espécie de balão de ensaio. Porque muitas coisas que estão na Revista Espírita, quando passavam pelo crivo da razão e pela pluralidade do ensino, iam posteriormente para as obras básicas. E nós vemos trechos da Revista Espírita que estão no livro A Gênese, que estão no livro dos Médiuns, mas nós vemos vários outros trechos que não estão, porque ele entendeu que não era o momento. Não havia passado pela pluralidade do ensino, nem pelo método racional. Aí uma foto do Palais Royal, porque a primeira sociedade espírita do mundo foi fundada em 1º de abril de 1858. A Sociedade Espírita de Paris, no Palais Royal, Galerie Valois. E Kardec estava nos dizendo aqui que espírita precisa de casa espírita. Nós precisamos nos reunir, porque juntos nós somos força. Separados somos apenas pontos de vista. Quando eu estudo com a Thelma, quando eu estudo com o Jajá, eu falo, a Thelma traz a opinião, o Jajá traz a opinião dele, e nós vamos chegando a uma conclusão, a algo que não é do Rafael, da Thelma, nem do Jajá, mas é algo que flui da equipe. E tenho aprendido muito pelo estudo até dos textos hebraicos. Os mestres, os rabinos hebraicos, eles costumam dizer o seguinte: toda a escritura, todo texto, ele é passível de 70 interpretações. Quando eu acho uma interpretação, ainda restam outras 69 passíveis de serem descobertas. Então nós nos colegiamos numa sociedade porque nós precisamos estar juntos, ombrear juntos, e daí surge o próprio Espiritismo.net. Várias pessoas juntas, porque uma andorinha só não faz verão. Até que em 1869 chega ao fim a sua missão, trabalhando. Kardec não aposentou. Kardec trabalhou até o fim. Vocês lembram que eu falei que a Revista Espírita de 1869, ela foi até abril? E vocês poderiam perguntar, mas Rafael, se ele desencarnou em 31 de março, como é que teve a de abril? Ele desencarnou levando ou preparando as caixas com a Revista Espírita da edição de abril. Porque quando a pessoa encarregada de pegar as edições de abril vai até a sua casa, contam seus historiadores. Alguns falam que rompeu-se um aneurisma, outros falam que ele teve um ataque cardíaco. Tomba ao chão, retornando ao plano espiritual. Eu estive na França por 2 vezes e me emocionei profundamente quando visitei o túmulo de Allan Kardec. E trouxe fotos, essas fotos foram eu que tirei, do dolmen de Allan Kardec. E se vocês observarem, o dolmen é no estilo druida, porque os espíritas da Bélgica resolveram homenagear Allan Kardec. Conseguiram que o corpo migrasse do Montmartre, que era um bom cemitério em Paris, mas não era o cemitério das referências, dos homens conhecidos, e ele fosse levado para Père Lachaise, onde estão grandes personalidades francesas, onde está Edith Piaf, onde está Samuel Hahnemann e outros tantos. E lá se encontra o dolmen de Allan Kardec. Numa estrutura druida, vocês vejam, com uma pedra na parte superior, na horizontal, 2 pedras na vertical, sustentando essa pedra superior, no verdadeiro estilo celta antigo. E essa frase, naître, mourir, renaître encore, et progresser sans cessar, tel est la loi, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar.
tal é a lei. Essa frase é atribuída a Allan Kardec, mas não é de Allan Kardec. Quando os espíritas da França ganharam esse dolme no estilo druida, essa frase veio junto. Durante muito tempo, simplesmente se disse que essa frase veio com os espíritas belgas, sem saber a origem. Recentemente, alguns historiadores atribuem essa frase a Goethe, num livro chamado Afinidades Eletivas. Eu estou trazendo as correntes. O que eu posso garantir para vocês é que a frase não é de Kardec. Se é dos espíritas belgas ou se é de Goethe, preciso ainda mergulhar mais aí no estudo. Porque ser espírita é, sobretudo, estudar. Vocês não vão acreditar porque o Rafael está dizendo, porque senão deixarão de ser espíritas. Vão acreditar quando abrir um livro, quando filosofarem. E vocês tiveram 2 filósofos nas palestras da semana passada. O nosso Humberto Schubert, uma grande alma, um grande amigo, e o nosso André, se queira ou se não queira, que similarmente a ele eu também sou o Rafael Siqueira, bem menor e com bem menos conhecimento. Se vocês olharem agora o busto de Allan Kardec, tem aqui uma frase, fundador da filosofia espírita, em francês. E na parte de baixo, essa sim uma frase de Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A grandeza da causa está na razão da potência do efeito. Quando Dona Amélie Gabrielle Boudet desencarnou, ela foi colocada aqui na parte de trás, ou seja, estão os dois no mesmo túmulo do Père Lachaise. E eu adoro falar de Dona Amélie Gabrielle Boudet, porque a minha esposa chama Gabriele. E se eu tenho algo em semelhança a Kardec, é o nome da esposa. Ele tinha Amélie Gabriele e eu tenho a minha Gabriele Araújo. Só uma brincadeira, gente. Para a gente encerrar aqui, um trecho da Revista Espírita de dezembro de 1861, intitulada Organização do Espiritismo, quando Kardec escreve: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Então, vocês que estão me assistindo, vocês que me assistirão a posteriori, nós não somos perfeitos. Quando abrimos ali as questões 100 a 103 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, é bem certo que nós estamos lá na terceira faixa dos espíritos imperfeitos, porque ainda temos os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, e o espiritismo é para nós. Os imperfeitos que se esforçam em se melhorar, pondo em prática os ensinos dos espíritos. Então, a nossa proposta, a proposta espírita, não é para aquele que já alcançou a meta. Porque se tivesse alcançado a meta, talvez nem estivesse nesse mundo mais. Mas aquele que se esforça por atingir Jesus, tendo aí como meio a proposta espírita. Então, a mensagem de Allan Kardec é: vamos nos esforçar, porque esse esforço nos liga aos bons espíritos. Esse esforço nos traz saúde, alegria e paz. Essa foi um logotipo da Federação Espírita Brasileira com esse slogan: se Jesus é a nossa porta, Kardec é a chave. Porque para abrir a porta de Jesus e o seu evangelho, nós precisamos de uma chave. Nós precisamos de um código, e esse código está em Kardec, no Espiritismo. A nossa palestra, então, foi em homenagem a Allan Kardec. E eu termino com um soneto de Amaral Ornelas, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, reverenciando o nosso codificador. Porque eu queria que nesses momentos finais vocês pensassem: onde vocês estariam se não fosse o Espiritismo? Onde nós estaríamos nesses dias de pandemia, nesses dias onde mais de 600 mil pessoas desencarnaram? Muitos amigos nossos. Onde nós estaríamos, com que tipo de consciência, com que tipo de sentimento, se estivéssemos desempregados? Se estivéssemos com uma doença incurável, passando os dias da angústia, se não fosse o Espiritismo?
Então o Espiritismo nos soergue, nos irmana. O Espiritismo tirou a mim, Rafael Siqueira, da desdita de um suicídio aos 17 anos, das noites mais tormentosas da doença psiquiátrica, e hoje me colocou aqui conversando com vocês, não na condição de um professor ou de um palestrante, que eu reconheço não ser, mas na condição de quem encontrou um tesouro e quer repartir esse tesouro. E para isso, eu preciso homenagear aquele que foi o Archote, que nos trouxe Jesus e os bons espíritos para que nós pudéssemos beber dessas águas lustrais. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec, trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana. O Cristo em nova luz, revivecida aurora. De onde estejas, serás, eternidade afora. A verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana. Já clarar, consolando o coração que chora. A fé vibra, o bem salva, a estrada se aprimora. E a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te. A presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Eu deixo a todos o meu abraço, um beijo, pedindo a Jesus, a Kardec, a Leon Denis e aos benfeitores espirituais que possam nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e de muita paz. Microfone. Obrigada, Rafael, do nosso fundo do coração mesmo, por ter nos trazido essas informações tão importantes, de uma forma carinhosa, de uma forma delicada, que você vem nos conduzir assim, o pensamento, acompanhando toda a trajetória desse homem tão importante para nós, como você falou aí, né? Que seria de nós se não fosse a doutrina espírita. Então, nós temos muito a agradecer a Kardec, né? E o nosso muito obrigada em nome do Espiritismo Net, a você que se disponibilizou a estar conosco e que em qualquer momento você possa retornar, né, para estar refletindo conosco. E principalmente agradecidos por essas informações nesse mês tão importante para nós, quando comemoramos, lembramos mais uma vez, né, o aniversário de Allan Kardec, em 3 de outubro. Obrigada, Rafael. Uma jornada de muita luz para você, bom trabalho, que você continue assim, esse aluno aplicado, estudioso, né? Trazendo bons exemplos para todos nós. Fique com Deus. Então, nós vamos passar agora as nossas informações finais, os nossos informes da próxima semana, onde teremos mais uma palestra pública aqui no nosso canal, neste novo espaço, né, das palestras espíritas, que vão estar cada sábado às 18 horas, trazendo um convidado, trazendo um tema, e ainda esse mês vamos continuar com a homenagem a Allan Kardec, falando do nosso codificador, por causa, né, do mês de outubro, mês de aniversário de Kardec. E teremos no próximo sábado um convidado também muito querido, que é o Fábio Carvalho. Ele vai trazer para nós o tema As Contribuições de Allan Kardec para o Mundo Melhor. Então, convidamos a todos, esperamos que ninguém perca essa oportunidade de continuar aprendendo sobre a nossa doutrina, sobre esse homem tão importante que nos trouxe esses conhecimentos. E todos estão convidados também para acompanhar daqui a pouco, às 19h30, aqui no nosso Espiritismo Net, o estudo do livro Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Nós agradecemos a todos os amigos que estiveram no chat, que colocam aqui muita gratidão, desejando tudo de belo ao Rafael, agradecendo ao Rafael todas as elucidações que nos trouxe. Então, vamos agora passar a nossa prece de encerramento, agradecendo
a Jesus, agradecendo aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, nos dando esse assessoramento espiritual, para que pudéssemos ter essa tarde-noite tão linda, tão cheia de reflexões importantes para a nossa vida. E queremos agora, Jesus, em especial, agradecer imensamente o nosso codificador, esse homem que dedicou a sua vida, um período pequeno da sua vida, mas de grande importância para nós. Sabemos que ele foi preparado para isso e teve como missão trazer para nós essa doutrina consoladora que vem clarear os nossos corações, vem nos dar diretrizes para os nossos passos. Então, que nós possamos, nesse instante, unir os nossos pensamentos e, através desse veículo, nós enviarmos flores a Allan Kardec em forma de gratidão. Obrigada, Kardec, obrigada, Jesus, obrigada aos amigos espirituais e obrigada ao nosso companheiro que se disponibilizou em preparar esse tema para aqui estarmos refletindo juntos. Graças a Deus que assim possa ser. Então, queridos, o nosso abraço a todos os amigos que estiveram conosco. Rafael, mais uma vez, o nosso muito obrigado, nosso abraço, que possamos permanecer sobre a égide de Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá!